Nós estamos aqui com mais um programa especial na TV Viçosa, a nossa querida TV Viçosa, denominado Especialidade Ciência para a Vida. E hoje nós temos alguém aqui que é extremamente importante para todos nós, que é o chefe do Departamento de Solos, professor Genelício Cruzoé, e ele entende muito bem daquilo que são os problemas ambientais. Professor, é uma grande honra estar aqui contribuindo para o nosso programa Especialidade Ciência para a Vida, e eu gostaria que o senhor mencionasse o que a sua especialidade pode contribuir para esse assunto, algo tão importante para os nossos telespectadores. Anny, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa, nessa inovação, parabéns pela inovação. Bom, a física do solo, de um modo geral, ela tem algumas vertentes. E ela tem tanto a fase sólida quanto a fase líquida, são as duas mais importantes em termos de física do solo. Eles interagem muito com o meio ambiente. Então, nós procuramos explicar algumas situações e encontrar soluções. Ótimo. Com relação, nós percebemos uma coisa importante, é que a terra, como dizem as pessoas, pode virar uma rocha. E com isso, todo esse tratamento de adubação, de fertilização, tudo isso nada vai valer, inclusive a questão da água, complicando cada vez mais a questão da enchente. O que a física do solo pode contribuir para que nós também venhamos evitar os problemas ambientais? Bom, essa questão de água é uma questão bastante polêmica e importante, né? Então, as enchentes, por exemplo, se a gente imaginar, por exemplo, uma cidade de São Paulo que tem grandes problemas com inundações, qual é a característica da cidade de São Paulo? A característica é uma grande área impermeabilizada. Então, se a gente fizer um paralelo com o nosso solo agrícola, enquanto a gente reduz a infiltração de água no solo, a armazenagem de água no solo, essa água tende a escorrer na superfície, como na cidade de São Paulo. E termina, obviamente, por algumas inundações. Pode estar diretamente ligado ao manejo do solo, mas também pode não estar. Pode ser um evento também cíclico ou acidental. O senhor teria alguma sugestão para os nossos telespectadores a respeito de como poderiam agir para evitar problemas na física do solo, na compactação ou na adesão desses solos? O que o senhor poderia sugerir para os nossos agricultores, aqueles que lidam com a terra? Bom, a gente falar em agricultor, a gente tem que separar, porque existem os pequenos agricultores, aqueles menos tecnificados e aqueles com a tecnologia muito maior. A agroecologia, por exemplo, ela mantém a estrutura do solo de uma forma muito agradável, né? Não vamos entrar aqui nessa questão de pequeno produtor e grande produtor polêmica, mas o que a gente percebe hoje no Cerrado brasileiro é a alta tecnologia entrando no Cerrado brasileiro. Nós temos como é dito, né, o celeiro mundial de produção de alimentos, e isso tem trazido muita tecnologia para o campo, e essa tecnologia tem peso, literalmente falando. Então hoje a gente encontra máquinas cada vez mais pesadas, né, e impactando diretamente na física do solo. Por outro lado, a gente vê o interesse do agricultor também em não impactar tanto com o sistema plantio direto. Então veja que ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele coloca uma máquina muito pesada, mas ao mesmo tempo ele não quer revolver o solo para descompactar. Então ele compacta, mas ele não quer descompactar, né? Então isso aí a gente precisa entrar com uma rotação de culturas, com um sistema de plantio direto, para que a gente possa ter uma boa estrutura de solo sem necessidade de revolvimento. Isso quer dizer para aqueles que nos assistem, que o arado às vezes pode ser um problema? Professor Lani, isso é um assunto polêmico e precisa sempre de muitos estudos. Mas se a gente for entender a nossa agricultura durante mais de 1000 anos, né, ela desenvolveu basicamente na Europa e ali na região do Oriente Médio,
E ali naquela região você tem uma característica diferente da brasileira. Então os nossos solos são diferentes, o nosso clima é diferente, então não tem por que a gente copiar a agricultura americana e europeia. Nós temos que desenvolver a nossa agricultura. E a nossa agricultura, no meu ponto de vista, não é do revolvimento do solo. Por quê? Porque nós temos chuvas de alta intensidade. Nós não temos chuva tipo garoa. Quando chega o verão, nós temos pancadas de chuva que vão degradar o solo. Então, se a gente revolve esse solo, a gente expõe esse solo ao nosso clima, que é diferente deles. Então, me parece que nos últimos 10 ou 20 anos nós acordamos para isso e estamos desenvolvendo a nossa agricultura. Agricultura tropical? Exatamente. Que bom, que bom. Ótimo, não... Muito bom, professor. E com relação ao nosso município, a nossa região da Zona da Mata, o que a tua área poderia contribuir? O que a física do solo pode contribuir para que nós pudéssemos utilizar melhor os nossos recursos naturais? Nós estamos percebendo, por exemplo, que está havendo uma desertificação, solos completamente desvegetados, especialmente na região de Ubá, Ponte Nova, nesses lugares mais quentes. O que está ocorrendo? Nós olhamos para os morros e não tem mais nada, né? Vulgarmente conhecido morros carecas, né? Desculpe essa expressão. O que o senhor tem a dizer que poderia contribuir? O que está ocorrendo? Parece que nós temos uma ilha, nós temos a Universidade Federal de Viçosa com muito conhecimento e não há em volta, né, os agricultores adotarem essas tecnologias que a universidade desenvolve. Bom, esse é um grande desafio para a Universidade Federal de Viçosa, é a interação com esses municípios circunvizinhos. E realmente o que a gente percebe a gente tem essas informações a respeito, por exemplo, de topos de morro. Isso a gente até comenta lá na disciplina que a gente divide, que a questão é a seguinte: o topo de morro, ele é improdutivo em termos agrícolas. Por quê? Porque é a região mais seca. É ali onde a água escoa mais facilmente para as regiões mais baixas. Então não há necessidade de explorar esse topo de morro economicamente. Então, qual seria o ideal? O ideal realmente é a preservação do topo do morro, mas o agricultor ele não tem essa informação. Então ele termina desmatando o topo do morro, acreditando que vai ter uma produção ali satisfatória, e ali ele não tem água. Então, sem água você não tem produção. Ótimo. Professor, ficamos muito gratos aqui com a sua presença, mas nós vamos agora para mais um intervalo. Fique conosco, porque o assunto continua. Nós voltamos com o nosso segundo bloco e estamos tendo a honra de conversar aqui com um especialista em física do solo, professor Genelício Cruzoé. Professor, há muita polêmica em relação a essa questão de o acidente Mariana e Brumadinho. O que a física do solo pode contribuir para resolver esses problemas? Não adianta a gente ficar olhando para trás, não é isso? Mas qual que é a solução que a sua área pode contribuir para que venhamos amenizar esse tipo de problemas? Professor Lani, o primeiro passo, no meu entendimento, é essas empresas investirem em pesquisa. Então, no momento em que, se, por exemplo, em Mariana nós já tivéssemos com pesquisa bastante avançada, o desastre de Brumadinho a gente já sabia exatamente o que a gente tinha que fazer. Perfeito. Então, no caso de Mariana, nós estamos lá fazendo alguns estudos, apresentei agora um trabalho no Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo, e o problema daquele rejeito que se depositou à margem é um problema físico, tanto de armazenamento de água baixíssimo, quanto de infiltração de água, e resistência à penetração por consequência. Então, ou seja, é um material de difícil sustentabilidade. Ah, mas tem uma vegetação lá hoje implantada pela empresa? Tem. Mas essa vegetação está sobrevivendo de um solo que foi colocado em cima ou misturado com esse rejeito que ficou lá. Então a gente precisa com certeza estudar melhor as formas de lidar com esse tipo de material. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta assim para os nossos telespectadores,
Mas uma pergunta muito importante, né? Eu até entendo um pouquinho. Quando você fala em solo, existe espaço? É só terra? Porque normalmente quando a pessoa olha um solo, acha que na verdade ali é só terra, que aquilo é impenetrável, que é uma calçada. O que isso se relaciona, por exemplo, com o ar e com a água? Existe uma relação solo e água? Não é isso? Se nós tivermos uma calçada, se os nossos solos forem compactados, qual vai ser o efeito disso, por exemplo, para as cidades, né, para o próprio campo? Hoje há uma demanda muito grande sobre água. Fale a respeito para os nossos telespectadores, porque isso é um assunto extremamente importante, essa interação entre esses diferentes ambientes, água, solo, vegetação, manejo. Essa coisa, explica para nós com mais detalhes, por favor. Bom, o solo é um corpo, como a gente define, né, trifásico. Ele tem 3 fases, a fase sólida, líquida e gasosa. E como você colocou, a questão de porosidade, né, um solo agrícola, por exemplo, ele tem mais de 50% de poros. Então, ou seja, ele é um corpo extremamente poroso, ao contrário daquilo que... Uma esponja, como se fosse uma esponja. Ele é uma verdadeira esponja, ele tem mais de 50% do seu espaço poroso. Existem solos, inclusive, que podem ter até a densidade menor do que a da água, flutuar. Então, coisa que você, né, para muitas pessoas não imaginam isso. Então, é extremamente poroso e são nesses poros que a gente consegue armazenar água. Então, o solo, ele é um grande armazenador de água. Ótimo, ótimo. Quando a gente tem hoje, por exemplo, no mês de agosto, setembro, aqui em Viçosa, a gente tem uma deficiência hídrica muito grande, mas você não deixa de beber água. Perfeito. Essa água estava onde? O SAI, será que ele armazenou a água da chuva de janeiro? Não, quem armazenou a água foi o solo. Perfeito. Então, o solo é um grande contribuinte de água para a humanidade, né, e armazenador de água no continente. Isso quer dizer, então, que determinadas práticas, tipo uma aração, uma gradagem, uma compactação via passar muitos tratores em determinadas terras, nós podemos estar causando um problema de escassez de água para os nossos rios? Sim, de um modo geral, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que criar estratégias de manter a água no continente. O oceano não precisa de mais água. Ótimo. Então eu preciso fazer com que o solo aumente a sua capacidade de armazenamento para que essa água ela não vá rapidamente para o oceano. Uma hora ela vai chegar lá ou vai voltar para a atmosfera. Mas o interessante é que o solo seja bem manejado para aumentar cada vez mais essa porosidade e essa capacidade de retenção da água. Ótimo. Voltando a Mariana, o senhor teria alguma linha, o que deveria ter sido pesquisado, ou que pode ainda ser pesquisado para melhorar a situação? Por exemplo, essa relação da lama com o Rio Doce. Existe alguma relação entre essa lama e a qualidade da água? Pois é, isso aí a gente tem estudado agora recentemente, que é o seguinte: quando a gente pega o inverno agora, o rio ele está sem turbidez, vamos chamar assim, ou está na sua turbidez sem lama, original. sem lama. E quando chove, essa turbidez aumenta demais. Isso quer dizer também que íons estão sendo lixiviados para dentro do rio. Então nós podemos fazer estudos de movimento de solutos nesse material e estimar por quanto tempo, a cada chuva, nós teremos mais íons na água do Rio Doce. Professor, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu teria uma pergunta extremamente importante. Quais seriam hoje as linhas da física do solo que poderiam ser pesquisadas para os nossos pós-graduandos, mestrados, doutorandos, né? O que eles poderiam hoje estar pesquisando? O que seria hoje o top de linha nossa na pesquisa? Olha, primeiro a questão da água, né? Eu acho que a água a gente ainda precisa entender bastante a questão da relação da chuva com o solo e com o aquífero subterrâneo. Ótimo. Então, de que forma que nós, como manejo de solo, com física do solo, podemos contribuir para o aumento de armazenamento de água no solo e também no lençol freático. Ótimo. Então, essa dinâmica hídrica. Além disso, a gente pode também entrar pela parte de contaminação ambiental dessa água. Ótimo, que coisa boa. Então, eu acho que isso aí é são grandes linhas de pesquisa com muito estudo ainda pela frente. Muito pouco se fez até hoje. Professor, de todo o coração nós agradecemos a sua presença.
As suas colocações muito contribuem para a nossa ciência e para aquilo que nós queremos, que é a vida. E, de todo o coração, queremos que o senhor volte aqui, para nós continuarmos com esse bom papo aqui. E a você, telespectadores, continue conosco, porque nós teremos muito mais assuntos que certamente são do seu interesse. Fique com a TV Viçosa.